Capítulo 173, Grau Celestial de Nível Baixo. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Nai foi capaz de ver o dilema estranho que ela colocou Lin Ming. Desde o início, não havia esperança de pensar que Lin Ming seria capaz de derrotar Shiguda. Havia simplesmente uma disparidade muito grande entre um artista marcial no estágio de forjamento ósseo e um que estava no período de condensação do pulso, sem mencionar que Shiguda já estava a meio passo do reino Outian. Em sua opinião, o limite da força de Lin Ming deveria estar no estágio de forjamento ósseo, existindo uma diferença muito grande em comparação com um artista marcial no nível inicial do período de condensação pulso. Ela disse: eu não estou pedindo que você mate ele agora. Posso esperar 3 ou 5 anos. Para Nai, já seria um milagre celestial se Lin Ming pudesse derrotar Shiguda dentro de 3 ou 5 anos. Lin Ming tinha apenas 15 anos de idade. Se ele fosse capaz de alcançar o poder equivalente a um artista marcial a meio passo do reino Outian aos 20 anos, isso já criaria um novo recorde nos últimos séculos da região selvagem do sul. Lin Ming não explicou quais eram seus pensamentos. Ele disse a Nai: antes que algo seja decidido, espere até eu sair do pagode do feiticeiro para planejar novamente. Lin Ming não sabia quanto do legado do pagode do feiticeiro ele receberia, ou o quanto sua força aumentaria. Não fazia sentido fazer promessas precipitadas neste momento. Me dê a chave do feiticeiro, disse Lin Ming. Ele pegou o pingente na mão, pegou a lança pesada profunda e suave e caminhou em direção ao pagode do feiticeiro. O melhor momento para entrar no pagode do feiticeiro era aos 16 anos de idade. Lin Ming tinha apenas 2 meses até chegar aos 16 anos de idade. Agora seria o melhor momento para ele participar dos desafios aqui. O pagode do feiticeiro tinha várias centenas de pés de altura e emitia uma luz leitosa cor de jade por toda a parte. No topo do pagode, havia uma grande esfera oceânica que enviava uma deslumbrante luz azul. Esta esfera também estava no padrão de um olho, semelhante ao pingente que Lin Ming estava segurando. A porta era arqueada, com uma escultura de 10 pés de altura em ambos os lados. As esculturas eram estátuas de antigos animais divinos míticos. Dentro do portão havia uma iluminação branca, vasta e ilimitada, era impossível ver claramente dentro. Quando Lin Ming se aproximou do pagode do feiticeiro, ele conseguiu sentir uma incomparável e rica energia de origem da terra e do céu. A energia de origem do céu e da terra era a base para todo o cultivo de artes marciais. A chamada verdadeira essência era simplesmente a conversão da energia da origem do céu e terra em sua própria energia. As pedras da verdadeira essência também eram condensadas da energia de origem do céu e da terra. Independentemente de estar em qualquer dos reinos, seja do treinamento corporal, o reino Outian ou mesmo o reino Xiantian, o cultivo de um artista marcial sempre se originaria da energia de origem do céu e da terra. Que energia de origem do céu e da terra densa! Se eu fosse praticar aqui, então teria o dobro dos resultados com metade do esforço. Enquanto Lin Ming absorvia avidamente a energia de origem do céu e da terra ao seu redor, ele entrou no pagode do feiticeiro. A cena ao seu redor mudou de repente. Lin Ming chegou a um espaço vazio completamente preto. O chão embaixo dele era uma plataforma gigante de jade duro e quando ele ergueu a cabeça ele podia realmente as estrelas brilhando fortemente acima. A desmaiada luz das estrelas caía do céu e sobre o chão da plataforma de jade como se fossem fios de espuma de prata. O mundo ilusório dentro do pagode era extremamente bonito. No entanto, a energia de origem do céu e da terra dentro da torre era muito mais fina, era aproximadamente o mesmo que as terras fora da Terra Santa do feiticeiro. Há realmente menos energia de origem do céu e da terra dentro do pagode. Lin Ming sentiu que isso era um pouco incompreensível. Ele assumiu que a energia de origem do céu e da terra seria muito mais rica dentro do pagode.
O interior do pagode do feiticeiro é mais ou menos como o pagode requintado dos 7 tesouros. Lin Ming lembrou que também encontrou essa cena quando ele entrou pela primeira vez no pagode requintado dos 7 tesouros. Ele também lembrou que desde o momento em que ele participou do exame de admissão do Palácio Marcial dos 7 Mistérios até agora, apenas 4 meses se passaram. Em menos de 6 meses de tempo, a força de Lin Ming já tinha sofrido uma enorme mudança, capaz de sacudir a terra. Ele passou de ser um jovem delicado no nível inicial do estágio de treinamento da carne até agora, onde sua força era comparável a um artista marcial no nível inicial do período de condensação pulso. Lin Ming não se atreveu a dizer que ele era o mais forte entre todos os seus pares, mas em termos de progresso, ele foi o mais rápido dentro de todo o continente da queda do céu. Parece que a chamada vontade do feiticeiro é o quão longe pode se alcançar no pagode do feiticeiro. Eu me pergunto até que ponto uma pessoa com 15 anos de idade com a força de um nível inicial do período de condensação de pulso poderia alcançar no pagode requintado dos 7 tesouros agora. O pagode requintado dos 7 tesouros era diferente da matriz de 10.000 assassinatos. Na matriz de 10.000 assassinatos, a força do inimigo não mudava. No entanto, no pagode requintado dos 7 tesouros, a força dos inimigos era decidida pela idade, quanto maior a idade, mais forte seria o inimigo. Então, no pagode requintado dos 7 tesouros, apenas o talento era medido. Em primeiro lugar, o ancião responsável pelo teste no pagode requintado dos 7 tesouros disse que, para se qualificar, era preciso passar pelo 1 grau nível do pagode requintado dos 7 tesouros. O 2 graus nível era considerado bom, o 3º nível era considerado excelente, o 4º nível era um gênio e o 5º nível era simplesmente impossível. O ancião só havia dito isso porque ele claramente entendia a força dos candidatos. Ao longo das últimas décadas do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, apenas Qin Shengchuan conseguiu passar nos 5 graus nível. Lin Ming mal conseguiu atingir os 5 graus nível, mas ele não conseguiu passar. Enquanto pensava no passado, o coração de Lin Ming estava cheio de um desejo ardente e espírito de luta crescente. Agora ele queria ver o quão alto seria o seu próprio talento. Arma, lança. 9 pés e 9 polegadas de comprimento, pesando 1.200 jins, criada a partir de prata pesada e profunda. Quando Lin Ming colocou a mão, uma lança longa de prata caiu em sua garganta. Embora a aparência fosse exatamente a mesma que a da lança pesada profunda e suave, essa lança era um tesouro de menor qualidade e ele só poderia derramar sua verdadeira essência nela. O pagode do feiticeiro era uma prova do talento de um artista marcial. Coisas como armas tesouro, armaduras tesouro, ou qualquer influência que poderia ter do mundo exterior era empurrado para o mínimo do mínimo, isso não era o mesmo que acontecia ao matriz de 10.000 assassinatos. Neste momento, um fantasma começou a congelar na frente de Lin Ming, tornando-se cada vez mais sólido. Este era um artista marcial vestido de preto, segurando uma espada. Seu cultivo estava no nível de pico do 2 graus estágio do treinamento corporal. Lin Ming lembrou que quando ele havia utilizado o pagode requintado dos 7 tesouros, o primeiro inimigo que ele encontrou estava no nível inicial do 2 graus estágio do treinamento corporal. Agora, o inimigo era muito mais formidável do que antes. Aparentemente, isso se devia ao fato dele ter envelhecido. O artista marcial vestido preto se lançou contra Lin Ming. Lin Ming nem sequer se preocupou em usar sua lança, ele simplesmente disparou um soco e mais de 100 filtros de verdadeira essência vibraram de seu punho e submergiram no corpo do artista marcial como cobras venenosas. O artista marcial simplesmente caiu no chão com um único sopro e morreu. Para o Lin Ming de agora, um artista marcial cujo cultivo estava no nível de pico 2 graus estágio do treinamento corporal era simplesmente muito risível. A verdade era que, para um jovem de 15 ou 16 anos,
ter cultivado o nível de pico do 2 graus estágio do treinamento corporal já era muito bom. Por exemplo, Nai e Nashui, que chegaram ao estágio de treinamento das vísceras aos 15 anos, já eram considerados talentos raros. Qin Xingchuan, que tinha conseguido chegar ao estágio de forjamento ósseo aos 15 anos, era um gênio monstruoso. Quanto a Lin Ming, que atingiu o estágio de alteração dos músculos com apenas 15 anos de idade, mas cuja proeza de combate real era comparável a um artista marcial no período de condensação do pulso, isso era simplesmente muito aterrador para as palavras humanas. A primeira passagem foi simplesmente muito fácil. Lin Ming ergueu o pé e se preparou para entrar no segundo nível, mas nesse momento, Lin Ming sentiu que o artista marcial que ele acabara de matar se desintegrou em uma energia invisível que entrou em seu corpo. Esta energia estava rejuvenescendo como uma chuva de primavera, alimentando todos os membros e ossos de Lin Ming e espalhando pela sua carne e seu sangue, profundamente em seus órgãos. Mesmo seus meridianos fechados pareciam ter se afrouxado um pouco. Milímetro. A mente de Lin Ming se agitou. Este é o poder do feiticeiro. Entendi. O poder do feiticeiro é simplesmente a versão purificada da energia de origem do céu e da terra extremamente condensada. No pagode do feiticeiro, a razão pela qual a energia de origem do céu e da terra é fina é porque é condensada nesses artistas marciais fantasmas. Quanto mais fantasmas eu mato, mais energia de origem pura do céu e da terra eu posso absorver. Isso é simplesmente muito mágico. Como Lin Ming revolveu sua verdadeira essência, ele ficou agradavelmente surpreendido ao descobrir que a energia de origem do céu e da terra fazia com que o cultivo do estágio de alteração dos músculos se tornasse mais estável. Ele teve uma sensação fraca de que ele estava dando grandes passos em direção ao nível avançado do estágio de alteração dos músculos. Lin Ming ficou muito feliz. Os 72 pagode do feiticeiro que este ancião poderoso construiu eram simplesmente muito maravilhosos. Este poderoso ancião deve ter sido incrível para poder inventar esse tipo de método para juntar a energia de origem do céu e da terra. Presumivelmente, todo o pagode de feiticeiro era uma matriz gigante que reunia a energia de origem do céu e da terra. No entanto, a verdadeira essência que poderia ser condensada aqui era limitada, não era de admirar que apenas as bruxas escolhidas pudessem entrar no pagode do feiticeiro e herdar o poder dentro. Lin Ming ergueu o pé e subiu para o 2 graus do pagode do feiticeiro. O inimigo aqui era um artista marcial vestido de preto no 3 graus estágio do treinamento corporal. Em termos de cultivo, este era o padrão para um gênio de 15 anos de idade. Quando Wang Yanfeng participou do exame de admissão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele também estava no início do 3 graus estágio de treinamento corporal. Assim que o artista marcial vestido de preto apareceu, Lin Ming moveu um dedo e 800 fios de verdadeira essência vibraram no corpo do artista marcial, esmagando diretamente todos os seus órgãos. Nos níveis iniciais do pagode do feiticeiro, Lin Ming não queria perder nenhum excesso de energia. Isso ocorria porque, a partir do 4º nível, a dificuldade do pagode do feiticeiro sofreria um aumento acentuado. Lin Ming absorveu novamente essa energia de origem do céu e da terra e sua verdadeira essência se espessou ainda mais. Lin Ming era imparável. No 3 graus nível do pagode do feiticeiro, apareceram 2 artistas marciais de vestidos negro no estágio de treinamento das vísceras. Lin Ming sacudiu a lança de prata e ativou a habilidade Rock Dourado quebrando o vazio. Ele apareceu instantaneamente na frente dos 2 artistas marciais vestidos de preto e antes que eles pudessem reagir, eles foram completamente estocados pela sua lança. Ao absorver a energia desses 2, Lin Ming sentiu que a verdadeira essência dentro de seu corpo tinha atingido um ponto limite. Se ele crescesse um pouco mais, ele seria capaz de superar o nível avançado do estágio de alteração dos músculos. Lin Ming pensou, o poder do feiticeiro dentro do pagode do feiticeiro é realmente formidável.
É apenas porque meu cultivo é muito alto e minha verdadeira essência é muito espessa. Se meu cultivo fosse no estágio de treinamento das vísceras, provavelmente já teria avançado de estágio depois de chegar ao terceiro nível. Neste momento, o espaço na frente de Lin Ming começou a brilhar. Uma bola de sangue vermelho emergiu do ar. Esta esfera tinha um pé de diâmetro e estava completamente coberta por camadas de padrões intrincados. Na área da esfera em frente a Lin Ming, ele podia ver que havia um encaixe circular que combinava com a chave do feiticeiro. Nai disse que só com a chave do feiticeiro seria capaz de abrir o terceiro nível. Caso contrário, eles seriam restritos aos 3 primeiros níveis. Lin Ming tirou a chave do feiticeiro de seu anel espacial e colocou cuidadosamente dentro desse encaixe. Naquele momento, a chave parecia se derreter na esfera e o orbe carmesim começou a emitir uma luz vermelha flamejante. Perto da orelha de Lin Ming, ele podia ouvir uma série de encantamentos. Esses encantamentos eram os mesmos que as orações que Nai havia recitado anteriormente. Milímetro. Esse encantamento. O coração de Lin Ming estremeceu como se um terremoto ressoasse dentro dele. Quando Nai abriu a matriz de transmissão da Terra Santa do Feiticeiro e abriu a porta ao pagode do feiticeiro, ela também recitou um encantamento semelhante. Mas porque as palavras de Nai eram um pouco vagas e murmurando, Lin Ming não tinha prestado muita atenção e pensou que era apenas uma oração de tipo que foi transmitida pelos ensinamentos do feiticeiro. Mas agora que o encantamento ressoou diretamente perto da orelha de Lin Ming, ele conseguiu ouvir claramente todas as sílabas. Este encantamento era a linguagem do reino divino. Lin Ming absorveu a almas de 2 poderosos anciãos do reino divino. Embora fossem apenas pequenos pedaços dos originais, com estes 2 combinados, Lin Ming conseguiu geralmente entender a linguagem do reino divino. Dentro da esfera, uma voz monótona começou a soar. Avaliação de classificação de talentos, grau celestial de nível baixo. Requisitos para transmissão adquiridos. Lin Ming ficou chocado. Mesmo os talentos podiam ser avaliados de acordo com critérios diferentes. E ele era um talento de grau celestial de nível baixo. Embora Lin Ming não soubesse o que significava ser um talento de grau celestial de nível baixo, o que ele tinha certeza era que dentro de todo o reino da fortuna do céu, no deserto do sul, ou mesmo das 200.000 milhas de terra que eram governadas pelo Vale dos 7 Mistérios, não existiam muitos em sua idade que pudessem superar sua força. E o que isso significava para ele atender aos requisitos de transmissão? Onde a matriz de transmissão o enviaria?